palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba, uma família para pertencer. 2026, o ano do Espírito Santo. Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui a este tempo de celebração e agora esse tempo para que nós possamos também pensar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Deixa eu dar as boas-vindas para a dona Marcela, viu? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Brasil, à nossa igreja. Dona Marcela, nossa irmã em Cristo, que é a mamãe da missionária Marcela. Uma salva de palmas aqui para acolher com carinho, desde o Chile. Muito bem, com carinho. Nós agradecemos a Deus e, é claro, a todos vocês, família Nazareno e Morungaba. Louvado seja o nome de Jesus. E você que desde a sua casa nos acompanha também. Hoje pela manhã, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhe aqui pela nossa TV ou mesmo acessando o seu aplicativo, no livro do Êxodo, o capítulo de número 33, nós começamos o ano conversando sobre a ideia de construirmos o nosso ano com o Espírito Santo. Eu espero que você esteja firme nesse propósito e que você esteja organizado em tudo aquilo que você já combinou com o Espírito Santo, já está fazendo parte da sua vida. Quantos estão perseverando nesse caminho, nessa jornada? Muito bem, mas hoje eu quero fixar ainda melhor esta ideia, porque nós temos uma presença que muda tudo na minha vida, muda tudo na sua vida, que muda tudo nas nossas vidas. E para falarmos um pouquinho a respeito disso, é o texto de Êxodo, no capítulo 33, quem vai nos ajudar. Então eu quero fazer uma leitura com vocês, para que nós possamos conversar a respeito disso então. O capítulo 33 começa da seguinte maneira: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar seus ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento a certa distância dele e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da própria tenda e se curvava. Ali
O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros povos saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Até aqui, ore comigo uma vez mais hoje pela manhã, depois desse tempo tão precioso que nós já passamos juntos, lado a lado na presença do Senhor. Deus nosso Pai, que bênção podermos estar desde esta casa de oração hoje pela manhã, indo ao encontro daqueles que nos acolhem nas suas próprias casas, ou onde estiverem, talvez muitos, como sabemos, no trabalho, e podendo acompanhar, ó Deus, esta palavra, acompanhar, enfim, na verdade, esta celebração. Que o Senhor nos abra o entendimento e que o Senhor nos favoreça a vida, a partir da palavra, preciosa e divina semente, que será também lançada agora nesta exposição sobre as nossas vidas, e que assim nós possamos frutificar, ó Deus, na medida proposta pelo Senhor para as nossas vidas, de irmos enviados pelo Senhor e produzirmos muito fruto. Assim queremos, ó Deus, dar espaço para que o Senhor se manifeste em nós, para se manifestar através de nós, em favor de todas as gentes, por onde quer que o Senhor nos tenha enviado. Então, para isso, nós nos consagramos, oramos e te agradecemos, e assim o fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém e amém. Você já deve ter escutado, né? Alguém dizendo assim: ó, melhor só do que mal acompanhado. Já escutou isso? Não é bastante conhecido, uma maneira que às vezes nós respondemos dependendo do contexto. Mas a proposta de Jesus lá em João, no capítulo 14, os versículos 16 e 17, é uma proposta onde nós nunca precisamos caminhar sozinhos. João 14, quando Jesus ele está avisando que é só mais um pouquinho de tempo, que ele pessoalmente estaria com aqueles que ao seu lado estavam caminhando nos últimos 3 anos, não é? E agora ele está dizendo: é tempo de cumprir a minha missão, eu poder sair de cena para que uma outra pessoa ocupe este lugar. E no capítulo 14, os versículos 16 e 17 fazem exatamente esta afirmação: eu pedirei ao Pai e Ele nos dará outro encorajador. Você pode ler essa expressão comigo agora? Que nunca os deixará. Vamos ler juntos isso? Que nunca os deixará. E o versículo seguinte complementa: é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Agora leia comigo também essa última expressão, essa última parte do versículo. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em... Essa é a presença, essa é a companhia que Jesus disse. Dessa presença nós poderemos desfrutar todos os dias da nossa vida. Você quer andar bem acompanhado todos os dias? Você deve andar bem acompanhado todos os dias. Você pode andar muito bem acompanhado
todos os dias da sua vida. E é por isso que nós, portanto, fomos ao livro do Êxodo e buscamos aqui o capítulo de número 33, porque quando tudo parecia perdido, alguém que tem bom senso, alguém que não abre mão daquilo que é importante, se posiciona diante de Deus para que possa, assim, trazer em favor da sua comunidade aquilo que é o mais importante. Sempre se lembre de que a sua decisão pessoal importa em favor de mais alguém. Importa em favor da sua família. Importa em favor da igreja de Jesus, da qual você faz parte. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então a sua postura pessoal importa em favor de todos aqueles que fazem parte desta grande comunidade, da família de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando você observa aqui o que havia acontecido, Moisés, ele tinha anteriormente subido para estar com Deus. Estar com Deus e na presença de Deus não é uma coisa gloriosa, meus amados? E Moisés, ele subiu simplesmente para receber, veja só, as tábuas da lei. Se você depois fizer este exercício e puder ler o capítulo anterior, o número 32, você vai ver que as tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Isso é surreal. Isso é fora da curva. Isso é extraordinário. O próprio Deus escrevendo os chamados 10 mandamentos, entregando para Moisés, e Moisés, então, recebendo do próprio Deus esse artefato tão especialmente forjado ali. Só que ele levou um tempinho para completar essa tarefa. E o tempo que ele ficou ali foi suficiente, veja só, para que o povo desanimasse de esperar. E aí então, nessa espera que parecia não ter fim, eles se perderam nas suas motivações. Só para que você possa ter uma ideia, enquanto Moisés estava lá, o povo estava se perdendo e pediram a Arão, que era o irmão de Moisés, que era o sacerdote elegido por Deus para diante de Deus ministrar, mas ele se permite ser conduzido pela intenção ruim do coração do povo, e ele então permite que um bezerro de ouro seja feito, para que houvesse uma festa, para que o povo pudesse oferecer seus sacrifícios e pudesse, numa farra, porque é exatamente esta expressão bíblica que aparece no texto, que eles foram farrear. O versículo de número 6 do capítulo 32 termina exatamente com essa expressão, e no capítulo 32 do Êxodo, a partir do versículo 7, o Senhor, na presença de quem Moisés estava, quantos estão comigo ainda? Ele vai dizer a Moisés o seguinte: rápido, desça do monte, o seu povo, 32 de Êxodo, a partir do versículo 7, o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Preste atenção nessa expressão: como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Presta atenção nessa expressão de Deus. Como o povo tem a capacidade de se desviar depressa. Você consegue reconhecer essa tendência na sua vida? Viu? Reconheça. É melhor reconhecer que eu e você, nós temos a tendência de nos esquecermos rapidamente do que Deus acabou de dizer, de nos esquecermos rapidamente do que Deus acabou de fazer. Nós somos imediatistas. E mais do que nunca, nós estamos num tempo em que o imediato importa, nos seduz, nos pressiona. Nós somos assim, esta geração do aqui e do agora. Então preste atenção, porque esse tipo de postura na minha vida e na sua vida
gera consequências. E a consequência imediata desse descaminho do povo foi o que nós acabamos de ler no capítulo de número 33. O Senhor está dizendo para Moisés o seguinte: olha, eu vou cumprir a minha palavra. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Por isso é que nós seguimos declarando o seguinte: Ele é fiel. Quantos sabem que Deus é fiel? O Senhor é fiel, Ele permanece fiel. Então o Senhor diz assim: olha, vocês continuarão a ter o acesso à terra prometida, eu vou lhes conceder proteção para que vocês possam chegar até lá, eu vou cumprir as minhas promessas. Mas tem uma coisa que vocês não terão mais: vocês não terão a minha presença. Presta atenção, bênção sem a presença de Deus não é bênção. Você pode dizer isso comigo? Bênção sem presença de Deus não é bênção de verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa assim internalizar. Então, a gente pode ter tudo. A gente pode ter uma estrutura religiosa, por exemplo. Faz parte da nossa estrutura religiosa o prédio que nós temos. Nós nos organizamos para ter uma cênica. Isso aqui necessário para culto não é. É só uma estrutura que nós temos. Nós decidimos investir assim pelos motivos que a gente não precisa ficar conversando agora. Alguns concordam, alguns discordam. Nós, como igreja, tomamos esse caminho. Mas é uma estrutura religiosa. Nós temos programação. Nós estamos indo no final de semana e vamos celebrar as coisas que juntos nós fizemos. Nós tivemos um louvorzão aqui na sexta-feira, estiveram conosco a Identidade em Cristo, a INIC, nós celebramos ao Senhor, pudemos buscar a Deus. Quantos estiveram aqui e foram ajudados na sexta-feira? Olha que coisa boa. Ontem nós nos reunimos a maior parte do dia, não é? Em cerca de 50 pessoas, e nós tivemos ali 18 dos nossos adolescentes. Você pode celebrar isso? 18 dos nossos adolescentes reunidos, fazendo o seu pequeno grupo. Eu tive um tempo em 2 times para falar com os pais, para ministrar sobre a vida dos pais dos nossos adolescentes. Tivemos comida boa, tivemos um café da tarde delicioso, mas foi muito especial de estarmos juntos. Temos 2 cultos hoje, agora e logo mais às 18h30. Amanhã nós teremos esse encontro chamado Eles em Oração. Esse é o nome do encontro de amanhã, Eles em Oração, onde os nossos irmãos estão sendo convidados. Onde estão os homens de Deus aqui? Homens com quem Deus pode contar. Muito bem, então amanhã à noite nós estaremos juntos aqui a partir das 19h30 orando. Nós vamos estar juntos aqui em oração. Então nós temos programação, então a gente tem estrutura religiosa, por assim dizer, a gente tem programação, nós podemos celebrar alguns resultados, não é verdade? Como, por exemplo, já compartilhei das famílias dos adolescentes que chegaram, nós podemos celebrar o ano que findou, os números, né, que nós apresentamos na nossa reunião anual, a transparência que nós demos, e nós podemos seguir celebrando aquilo que nós reconhecemos, não é? São fruto do trabalho que nós temos desenvolvido. Nós podemos agradecer a Deus pelos recursos que chegaram. Nós podemos ter tudo isso, mas tudo isso sem a presença de Deus é nada, entendeu? Tudo isso sem a presença de Deus é nada. Então, o que é que mais importa? É a presença, porque sem presença nada importa, mas com presença tudo é transformado todas as vezes em que uma transformação é necessária. Então, se nós precisamos aqui ter um primeiro olhar para esse cenário, é a ideia de que a presença de Deus é a presença que nunca pode faltar. Declare isso agora na forma de oração. Senhor, que a tua presença nunca falte na minha vida. Mais do que qualquer estrutura, eu preciso da tua presença. Mais de qualquer outra circunstância, eu preciso da tua presença. É a presença. Porque tudo o que a gente realizar na nossa vida, sem a presença de Deus, não será permanente, será apenas momentâneo
e passageiro. Então a presença de Deus é aquela que nunca pode faltar. E como é que nasce a presença de Deus? A presença de Deus nasce da intimidade. É na intimidade que a presença de Deus ela nasce. Então como que eu chamo a presença de Deus para a minha vida? Porque essa é uma pergunta legítima. Como é que eu faço para desfrutar dessa presença? É preciso ter intimidade com Deus. Então, veja que na vida de Moisés, o que mudou a vida de Moisés? Ele ter sido chamado para cumprir uma missão. Tem gente que se sente privilegiado, eu e você também podemos nos sentir privilegiados de termos sido chamados por Deus para fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não é errado a gente sentir uma certa realização quando o que Deus nos colocou nas mãos, nós devolvemos para Ele na forma de serviço bem feito, de missão cumprida. Mas o que muda a vida de Moisés não é apenas a missão, mas é a intimidade que ele tinha com Deus. É isso que muda a vida de uma pessoa. O que mudou a minha vida não foi eu ter sido chamado para ser pastor, ou para estar pastor em Morungaba. O que mudou a minha vida foi eu ter sido chamado para ter Deus como uma presença que não pode faltar na minha vida, sem a qual eu me perco, sem a qual eu me descaracterizo, sem a qual eu deixo de ser gente, contudo que eu entendi, Ele me chamou para ser gente. Quantos estão comigo ainda? Então é esta presença que não pode faltar. O que mudou a vida de Moisés é a intimidade. Ele não foi o líder que ele foi, em outras palavras, ele não fez tudo o que ele fez simplesmente porque ele era capaz. Ele fez o que ele fez porque ele decidiu viver na presença de Deus. Você entendeu? É na presença de Deus. Então, como que eu vou dar conta de ser marido da Lucimara se eu viver na presença de Deus? E você também. Como que qualquer de vocês, minhas irmãs, vai dar conta de ser a esposa de alguém se você viver na presença de Deus? Como é que você vai dar conta da sua paternidade, da sua maternidade? Como é que você vai dar conta do seu empreendedorismo? Como é que você vai dar conta do seu ministério? Como é que você vai dar conta disso, que é um projeto, que é algo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer? Como é que você vai dar conta da vida para fazer da sua vida? Quantos estão comigo ainda? Como que você vai dar conta daquilo que o Senhor tem confiado para você? Você só vai dar conta se você estiver na presença de Deus. É na presença de Deus. Deixa que esta ficha caia, deixa que isso se estabeleça, internalize isto, acolha isso e fala, eu só vou chegar lá se eu viver na presença. Você pode fazer todo tipo de plano que você desejar, mas o seu êxito, o seu sucesso, do tamanho que esse êxito e esse sucesso pode ser, só se você viver na presença de Deus. Para que seja um legado, para que não seja algo que vai passar, mas que vai marcar. Que tal aquilo que você tiver que fazer da sua vida? Ganhar status de eterno, porque vai ser feito para a glória de Deus. Porque vai ser algo que quando você passar, as pessoas continuarão a se lembrar e a celebrar, porque a marca que você deixou faz diferença na vida delas. Por que é que de vez em quando nós temos aí os grupos do Miradas de Amor, de vez em quando alguém coloca uma foto da pastora Nérida. E aí começa um monte de mensagens dizendo assim, ela faz falta. Ela marcou as nossas vidas. Ela deixou o seu legado. E assim nós temos diversas outras pessoas que passaram pelas nossas vidas e porque viveram na presença. Eu pergunto, a pastora Nérida era perfeita? Mas estava longe disso, como eu estou e como você está. Mas ela marcou as nossas vidas? Com certeza ela marcou as nossas vidas, porque ela decidiu viver na
presença. Quantos querem ser alguém assim também? Então viva na presença. É por isso que uma vida transformada não nasce de ativismo espiritual, mas nasce de comunhão com Deus. Não é, portanto, sobre fazer mais para Deus, tem a ver sobre estar mais com Deus. Esse é o ponto. E esta é uma decisão. Como é que a gente faz na rotina que a gente estabeleceu para as nossas vidas? Porque um monte de coisa que a gente arrumou para fazer na nossa vida foi escolha nossa. Fomos nós que escolhemos encher a nossa agenda do jeito que a gente encheu. O tamanho da sua necessidade também tem a ver com as coisas que você diz você precisa. Então, para você chegar naquilo que você diz você precisa, você tem que fazer tudo o que você definiu você vai fazer, para você poder ter ou chegar onde você está entendendo? Nós precisamos pensar direitinho nessas coisas, porque você não pode usar a desculpa do tanto que você tem para fazer, para dizer assim, eu não tenho tempo para Deus. Isso é tolice. Minha, sua, de todos nós. Então, nós temos sempre conversado sobre o mesmo ponto e eu nunca vou poder deixar de falar sobre isso, porque primeiro é para mim, mas é para você também. Nós temos que nos organizar. Nós temos que nos organizar de uma tal maneira, porque não adianta nada eu estar hoje aqui fazendo o que eu estou fazendo e dizendo assim, Senhor, já fiz a minha parte na semana, tá bom? Então agora a gente se encontra domingo que vem. Não adianta. Isso é hipocrisia minha para com Deus. Eu preciso ainda hoje, fora do culto, ter o meu momento com Deus, a sós com Deus, para ouvir a sua voz. O momento que eu faço lá em casa, nós escolhemos fazer o nosso devocional juntos. O Vinícius tem um momento dele. Normalmente eu termino o nosso devocional, deixo lá o devocional no lugar, lá eu entrego na mão do Vinícius, ele tem um momento dele. Eu creio que o Gustavo e a Laís têm um esquema deles, um momento deles para fazer. Não sei como é o seu, mas nós precisamos nos organizar. Se eu deixei para fazer no último momento da noite, eu estou com sono, eu corri o risco de chegar ao último momento da noite já acabadão para fazer aquilo. Então eu preciso repensar, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso me reorganizar para que isso não aconteça. Então todas estas coisas fazem parte de uma decisão sobre o viver na presença. Viu? Desculpe, mas assim, você não veio para o culto? Você veio para... Sim ou não, gente? Isso, eu sei. Então, vocês chegaram aqui, para que você possa ao lado de todo mundo como igreja, e fizeram bem, continue fazendo isso. Cantar a sua fé, orar ao Senhor, buscarmos juntos, celebrar o amor de Deus, o primeiro dia de uma nova semana, o dia do Senhor, este é um dia celebrado nas Escrituras Sagradas. Você faz muito bem de fazer isso, de se organizar para estar aqui. É verdade. Então, já que nós estamos aqui, vamos nos ocupar, portanto, com aquilo que é importante que vem da palavra de Deus. Porque quem vive na presença... Tem 3 coisas que acontecem comigo e com você, quando nós vivemos na presença, e é por isso que comunhão importa. Nós pensamos diferente, nós decidimos diferente e nós reagimos diferente. Diferente de quem? Diferente de quem não vive na presença. Se você quer ter chance de pensar com Deus a sua vida, se você quer ter chance de seguir decidindo com Deus na sua história, se você quer ter um tipo de reação conforme Deus propõe para a sua vida, você precisa viver na presença. Interessa para você? Quantos estão comigo ainda? Eu sempre faço isso. Tinha aqui a nossa querida missionária Marlene de Oliveira. Ela era missionária da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ela é a nossa mãe aqui espiritual, do ponto de vista do chamado missionário nessa nossa igreja, não é? E eu andei muito com a missionária Marlene, assim como a pastora Nérida também. Teve um tempo que a missionária Marlene como que lançou a capa sobre a pastora Nérida, para quem não sabe. Com um sorriso, a Mona Lisa está celebrando isso, essa memória que é afetiva, que é de verdade de todos nós. E quando a missionária vinha aqui, ela de vez em quando falava assim, Psiu. Por quê?
porque a gente precisa permanecer atento. Então, entenda que a presença, por que eu preciso da presença? Porque primeiro a presença molda o meu interior. Molda o meu interior antes de mudar o meu exterior. Mudanças exteriores não querem dizer nada, mas ajustes interiores fazem toda a diferença. Quantos querem a presença para serem moldados de dentro para fora? Moldados de dentro para fora. Escute, diga para o Senhor, tenha coragem de dizer, já que você está ouvindo. Às vezes, deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente nem quer estar aqui. Isso é muito seu. Quem sou eu para entrar nessa sua particularidade? Mas ao mesmo tempo eu sou profeta de Deus para invadir você. Para invadir você com a palavra de Deus e para dizer, já que você está aqui, tenha coragem de dizer, Senhor, pode me alinhar, pode me ajustar. Eu estou aqui, eu sou inteligente o suficiente para entender que tem algo que está sendo dito que é em meu favor e não contra mim. Alinha-me, forja-me, molda-me, transforma o meu interior e uma hora isso vai aparecer na minha vida. E vai ser para a glória do nome de Jesus. Então, em terceiro lugar, esta presença, ela é imprescindível para guiar os meus passos, para ocupar o centro da minha vida. Por isso é que nós vamos entender o seguinte, aqui, olha o versículo de número 11, e depois o versículo de número 13. No versículo 11 do capítulo 33 do Êxodo, que é o nosso texto principal, nós temos a referência do que eu acabei de dizer. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, como quem fala com um amigo. Mas lembre-se que o Senhor está dizendo, Moisés, eu vou mandar um anjo para acompanhar o povo, mas a minha presença não vai mais com esse povo, que esse povo é obstinado. Esse povo se perde com muita facilidade. Mas o Moisés, ele intercede pelo povo, ele se coloca, e no versículo 13, ele tem tanta liberdade com Deus, que ele tem a sabedoria de fazer as orações que nos ensinam a orarmos. Aquilo que é importante, seja também o foco da nossa oração. Acompanhe o versículo 13 agora do capítulo 33. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Preste atenção. Pode manter um instantezinho, querida filha, esse texto aí. Presta atenção. Se é verdade que te agradas de mim, leia comigo agora. Permita-me conhecer teus caminhos. Olha a finalidade. Para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Percebe a sabedoria, dona Marcela, dessa oração de Moisés? Que sabedoria na oração de Moisés. Moisés não pede sucesso, Moisés não pede vitória, Moisés não pede livramento, ele pede, mostra-me o teu caminho, eu quero te conhecer melhor. Sabe quem é a única pessoa que te conhece por inteiro, Kaique? Sérgio. Sabe, pastor Francisco? Sabe quem é a única pessoa? Bispa Maria Alice. Sabe quem é a única pessoa? Cássio Adriano Siqueira César. Sabe quem é a única pessoa que te conhece por inteiro? É o Senhor nosso Deus. Ele conhece os seus gostos. Ele conhece os meus e os seus mimimis. Ele conhece os meus sonhos, conhece os seus sonhos. Ele nos conhece por inteiro. Agora, a pergunta é, nós conhecemos os dele? Você diria que você é alguém que conhece os gostos de Deus? Você diria que você é alguém que conhece os planos de Deus? Você é alguém que conhece o que está no coração de Deus? Percebe a distância que tem isto? E Jesus, quando ora ao Pai, ele o faz assim, Leandro.
conversando com os seus, que ele chamou para perto, para discipulá-los, para que eles pudessem dar continuidade à sua obra. Eu chamo vocês de amigos. Então essa amizade é possível. O apóstolo Paulo vai dizer que uma vez que nós estamos em Jesus Cristo, nós temos agora paz com Deus. Algo aconteceu por aquilo que Jesus fez na cruz, morrendo no meu e no seu lugar, que nos permite uma amizade de verdade com Deus. Quantos estão comigo ainda? Então Deus nos convida para sermos seus amigos. Agora, não é justo que Ele saiba tudo a nosso respeito e nós saibamos tão pouco a respeito dele. Você concorda comigo? Porque Ele é um Deus que não se esconde. Ele é um Deus que se revela. Quando você para num lugar bem bonito e você fica assim, de boca aberta, contemplando aquela paisagem, o que você pensa a respeito de Deus? Quantos já tiveram essa experiência? Deixa eu perguntar, quem nunca ficou assim passado com a criação de Deus? Nunca ficou? Para você tanto fez como tanto faz assim, o canto dos pássaros, uma cachoeira bonita, a praia que você vai, que você fica assim, aquele marzão velho, bravo assim. Já viram as ondas gigantes de Nazaré lá em Portugal? Que negócio extraordinário, tem uns caras que topam surfar naquela onda, que loucura, insano. Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se apresenta, Ele não tem problema. Então, muitos querem saber o que fazer. Senhor, o que é que eu faço na minha vida? Mas poucos querem, Senhor, deixa eu te conhecer melhor. Me ajuda para eu te conhecer melhor, para eu entender melhor por que é que o Senhor diz as coisas que o Senhor diz na palavra e tem uma proposta de vida assim como o Senhor tem na sua palavra. Deus é um Deus que quer ser conhecido por mim e por vocês. Exatamente para que eu não viva sem rumo, exatamente para que eu não viva sem direção. Por que que nós precisamos, portanto, disso? Porque esta presença na qual nós estamos sendo convidados a nela viver, que é uma presença que muda as nossas vidas, vai alinhar o nosso coração, vai corrigir as nossas motivações e vai ajustar os nossos caminhos. Então, quais são sinais de que nós nos ocupamos de Deus? Nossa vida devocional. Eu já falei um pouquinho e falo de novo. Presta atenção neste ano, em que nós tentamos, assim como igreja, nos organizamos. O Senhor deu a estratégia, nós fizemos o investimento, nós colocamos na sua mão, na sua família. Um caminho devocional não é único, mas um caminho para que todo dia você possa ali tirar um tempinho, solo ou com os seus, para você ter uma palavra a partir da profecia bíblica. Num texto bem escrito pelo pastor Carlito, num texto fácil de a gente entender e de assimilar, a partir de cada versículo dentre os profetas que ele vai separando para ir falando comigo e com você, numa proposta de fazer uma leitura bíblica. Ah, mas eu não consigo acompanhar daquela maneira. Mas, meu querido, você tem de concordar comigo o seguinte: por falta de plano bíblico de leitura, você não vai ficar sem ler a Bíblia. Então, se aquele projeto não ajuda você, procura um outro plano de leitura bíblica, para que você nesse plano possa se encaixar e fazer talvez leituras só do Novo Testamento, fazer leituras que combinem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Olha que coisa boa, Gabriela, olha que ideia para todos nós aqui. Quantos capítulos tem o livro de Provérbios? 31, muito bem. Quer dizer que até nos meses que tem 31, você tem um capítulo por dia para ler. Já pensou você ler o livro de Provérbios 12 vezes por ano, né? Lendo cada dia um capítulo? Vai fazer muito bem para você. E mais um capítulo do Novo Testamento. Então, o que é importante? Não é o formato em si. É a comunhão que esses momentos querem gerar entre mim e Deus, da qual a gente não pode ficar de fora. Deu para você entender?
para que você se sinta livre para você se organizar de uma outra maneira, se como está ali sugerido, às vezes não cabe direitinho na maneira que é o tempo que você tem, que você carinhosamente dedicou para estar com o Senhor. Quantos estão comigo ainda? Muito bem, então, nós precisamos, com isso, o que é que também são sinais de que eu quero, né, levar Deus em conta? A maneira como eu me organizo na minha vida para viver. Como a gente já disse, para não ser repetitivo, para pensar, para decidir, para agir e para reagir, não é? Por quê? Porque nós temos, portanto, um estilo de vida, uma maneira de a gente se organizar para viver. Que sobre isso eu falo um pouquinho mais já já. Então, em quarto lugar, esta presença, ela quer definir a minha identidade. Estão comigo ainda? Diga assim: a presença de Deus define quem eu sou. E ao definir quem eu sou, nos separa do que é comum. Presta atenção nisso. A presença de Deus define a minha identidade e me separa do comum. Você não é melhor do que ninguém. Mas você também não foi chamado para ser igual a todo mundo. Dá para você associar essas duas coisas como plausíveis e coerentes? Então não se ache, mas não deixe de levar em conta quem você foi chamado para ser. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Quem foi que falou isso para mim e para você ouvirmos? Gente, ninguém sabe, não pode ser. Pronto, aqui a missionária Marcela desde o Chile está falando. Eu sei, pastor. Aprendi com a minha mãe. Vós foram chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse. Foi Jesus que disse. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, essa é a nossa identidade. Então, é por isso que o Moisés, ele está dizendo no capítulo 33, o versículo de número 16, o seguinte: se não nos acompanhares, Êxodo 33, 16, se não nos acompanhares, como os outros povos saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor, pois é a tua presença. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 16. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor, pois é tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu, de todos os povos da terra. O que é que nos distingue do comum? O que é que nos distingue do comum? Está dizendo que nós somos melhores do que qualquer pessoa? Só está dizendo que nós somos diferentes. E o que é que nos faz sermos diferentes é a presença de Deus. Tudo bem para você? Isso é uma questão de escolha de fé. Isto é uma questão de decisão de fé. E eu quero te convidar a escolher bem, a escolher direito. Nós estamos aqui por isso. Nós chegamos aqui dispostos a ouvir isto. Nós chegamos aqui sujeitos a ouvir isso. Eu vou lá. Como eu disse, às vezes a gente nem quer estar, mas eu vou me submeter a isso. Então, já que estamos aqui, vamos ouvir o que nós precisamos ouvir. E vamos aproveitar o tempo que nós estamos gastando aqui para ouvir o que nós estamos ouvindo. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, a presença de Deus é o que nos garante, portanto, essa possibilidade de entendermos isso. Sem a presença de Deus, Moisés está dizendo, não tem propósito. Sem a presença de Deus, não tem identidade. Sem a presença de Deus, não tem diferença alguma. O que é que tornava Israel tão diferente? Por que é que você acha que a gente vai lá, passa lá, o Vitor, nosso samurai, da Campus Tour. O que você acha que Deus, ele gasta tempo dando leis
Se você leu Levítico, você falou assim, mas meu Deus, que é essa descrição maçante no detalhe? E aí você vai para todos os ritos sacrificiais e você vê que Deus é claro. E Ele está dizendo o seguinte, olha, eu preciso preparar vocês, mas assim de uma forma muito clara, muito precisa, porque quando vocês chegarem lá na terra que mana, quantos estão comigo? Quando vocês chegarem lá na terra que mana leite e mel, que eu vou dar para vocês, vocês vão ter contato com uma gente lá que vai querer roubar o coração de vocês de mim. Então eu preciso treinar vocês, eu preciso fazer como um bom pai faz com seu filho, pegar na mão e trazer e ir mostrando tudo que tem de perigo no meio do caminho e fala assim, não se meta com isso, faz do meu jeito que é o que vai dar certo, é para a sua segurança, é para o seu bem, é por isso que Deus fala do jeito que Ele fala ali, é por isso que Ele ensina do jeito que Ele tem propósito, Ele tem uma identidade, e Ele precisa que nós entendamos a diferença entre duas maneiras de se viver, do jeito dele, e a maneira como o mundo se organizou sem Ele. Deu para entender isso? Só tem duas maneiras de você se organizar para a sua vida, ou você vive na proposta de Deus, que é do céu para a terra, ou você vive na proposta que os próprios homens criaram e disseram assim, vamos do nosso jeito que vai dar certo. Aí eu pergunto, está dando certo? Gente, vocês estão com dúvida? Está dando certo do jeito da gente? Não. Ainda bem que eu estou longe, né? Não, é que alguns fluidos aqui pelo ar voaram. Então, presta atenção. Nesse tempo, o que diferenciava Israel era a cultura, era a organização e era a maneira como eles eram liderados. Seu estilo de vida, a maneira como eles organizavam a sua vida a partir do que eles tinham com Deus. E uma liderança espiritual que eles tinham de si mesmos para com a sua própria vida, para com a sua própria casa. Homens e mulheres são absolutamente iguais diante de Deus, mas Deus deu papéis diferentes para um e para outro. Falar isso hoje em dia dá briga. O pessoal sai no pau. Porque tem um monte de construção, de um monte de ideia que foi entrando, que agora não dá para entender que nós temos papéis diferentes e que quando nós nos complementamos a ideia é que dê certo. Agora, tudo que tem no desempenho desses papéis, que nós atrapalhamos também, porque fez o que deu errado. Mas se for na proposta de Deus, na inteligência de Deus, na sabedoria de Deus, do jeito de Deus, sem as nossas distorções, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Então, é por isso que nesse tempo, onde o mostrar-se, o ter, o expor-se, o dar visibilidade, através desta hiperconectividade que nós temos, essa necessidade de fazer isso sem limites. Todo mundo aproveita aí, o pessoal que quer aparecer, tudo o que acontece, para tirar uma graninha a mais aí por conta dos algoritmos das redes sociais. Todo mundo quer a sua fatiazinha. Num tempo em que nós temos valores e princípios que estão sendo questionados, o que era certo agora é taxado como errado, e o que era errado agora tem que ser engolido como se fosse certo. Nós estamos num tempo complicado, portanto, não é a questão de moralidade, é uma questão de cosmovisão bíblica. A Bíblia tem as duas coisas. Ela tem o Senhor dizendo assim, ó, faça, e o Senhor tem assim, não faça. Ele tem. Agora, é isso que é o mais importante? Não é isso que é o mais importante. O mais importante é o motivo de Deus para Ele dizer para a gente o que Ele diz para a gente. Então, um único exemplo. Um único exemplo.
Quando Deus cria o homem, ele cria a mulher. Tinha sogro para Eva? Tinha sogra para o Adão? Não tinha ainda. Mas Deus, quando cria, ele faz assim, ó. A humanidade vai caminhar e a minha proposta é a seguinte: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, nisso daqui, e com toda a revelação bíblica, tem toda uma proposta de Deus para o que é o casamento e é o ambiente dentro do qual a sexualidade humana deve acontecer. É só assim, simples assim, pronto assim. Então, quando na palavra de Deus, por exemplo, fica escrito o seguinte, né? Olha, sexo só no casamento. Não é a regra pura e simples que está sendo proposta para a gente engolir e a gente fala assim, onde já se viu, né? No mundo que a gente vive. Então, o mundo que a gente vive, que foi criado por Deus, desde o que Deus o criou, ele falou o seguinte, ó, o único motivo pelo qual eu estou dizendo isso para vocês é que para ter sexo antes tem que ter compromisso, um compromisso que é validado pelo tempo, um compromisso que é validado por duas pessoas que amadurecem, por duas pessoas que estão dizendo assim, a gente vai se unir para uma vida inteira juntos. Essa é a ideia. Tem que ter aliança, é a aliança que vale. Essa é a cosmovisão bíblica, é a aliança. Então, dentro da aliança, então quando você chega, então tem aliança agora, aquilo que Deus me deu, é um deleite do qual eu vou poder desfrutar, porque é só para cá, tá? Quando for para o céu, acabou. Então, para desfrutar direito aqui nesse tempo que Deus nos deu, então tem que ser do jeito de Deus, fora disso é do nosso. Então, tudo que a gente colhe como consequência daquilo que não é bom nisso, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Ficou bem claro isso, irmãos? Mas aqui não é para colocar peso, acusar nada, é só para dizer que existe uma diferença entre moralidade, que é a regra em si, o princípio, e o motivo de Deus. O motivo importa mais. Quando a gente entende o motivo, a gente acolhe a proposta. Ficou fácil assim? Quando você entende o motivo, você acolhe a proposta. Então, por que sim ou por que não? Porque tem um princípio maior, tem um valor que Deus quer dar. Então isso vale para tudo. Vale para tudo que diz respeito à nossa vida. Então, a presença de Deus é que nos diferencia. Então não é discurso, não é moralismo barato, é presença. Quantos querem a presença de Deus? A presença de Deus, então, é muito importante que eu, você, todos nós, nos organizemos em tudo que isso significa nas nossas vidas. Não desista de andar com Deus. Não desista de Jesus. Não abra a mão de Jesus por aquilo que, às vezes, um ajuste você pessoalmente tem que fazer na sua vida. Fique com Jesus e peça ao Espírito Santo que ajude você a ajustar as coisas que na sua vida você precisa ajustar. Não desista de ouvir a palavra de Deus. Sempre que alguém me procure e fala assim, eu estou em conflito. Porque eu não sei se eu acolho isso. Eu estou em conflito porque eu não sei se eu concordo com isso. Eu estou em conflito porque eu acho que eu não consigo viver todas as implicações do que isso significa. Mas eu disse, olha, você está assim, mas a chance que você tem de lidar melhor com isso, de dar uma resposta diferente e de chegar lá, é não deixar de ouvir, é não deixar de acolher, é não deixar de estar nessa presença. Vai nessa presença, que aquilo que a gente precisa para que a presença de Deus mude a nossa vida, é a presença de Deus. Deu para você entender isso? Então, não abra mão do que realmente faz diferença. E para nós encerrarmos aqui e entregar esta palavra, a presença de Deus é aquela que quer trazer para mim e quer trazer para você o que Deus disse para Moisés, só Ele pode trazer. Veja o que diz o versículo de número 17. O Senhor respondeu a Moisés, Êxodo 33, 17. O Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Sabe o que Deus disse antes pessoalmente para Moisés? Versículo 14, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. E aí então,
Moisés, ele se coloca ao lado do seu povo e diz: o Senhor precisa nos acompanhar, não é apenas a mim, mas é nos acompanhar. E esta postura pessoal de Moisés traz uma resposta de Deus em favor de todo o povo do qual Moisés faz diferença. A minha postura e a sua postura querem abençoar toda a nossa casa, querem abençoar toda a nossa família. A minha postura e a sua postura querem abençoar a igreja de Jesus. A minha postura e a sua postura enquanto igreja neste país querem abençoar a nossa nação. A minha postura e a sua postura enquanto igreja neste país querem abençoar as nações. Nós acabamos de dizer aqui, né, nas palavras da Mona Lisa, apresentando para a gente, nós somos uma igreja que tem esta pegada missionária, toda a igreja deve ter, mas nós estamos intencionalmente dizendo, nós nos organizamos para ser uma igreja assim. Nós temos escutado o Senhor nos chamando para termos esta coragem de ir onde o Senhor nos pedir para ir, e nós iremos, irmãos, mas para nós podermos ir, nós temos que desde aqui, desde o agora, desde as nossas casas, valorizarmos a presença, porque esta presença é que restaura tudo aquilo que o pecado ele tenta quebrar. Tudo aquilo que o pecado tenta quebrar é a presença de Deus que tem a capacidade de restaurar. E é por isso que não significa, portanto, ausência de batalha, de luta. O descanso não está na ausência de problemas, mas está na companhia de Deus. O Senhor nunca prometeu ausência de problemas, mas Ele prometeu a sua presença. A sua presença, é a sua presença que faz a diferença na minha vida. É a sua presença que faz diferença na minha vida, na sua vida. É a sua presença que faz diferença na nossa história. Então, do que é que nós precisamos? Daquilo que nós mais precisamos, nós precisamos da presença. A maior tragédia não é perdermos muitas das vezes o trabalho, como de vez em quando alguns de nós perdem. Essa não é a tragédia da nossa vida. A maior tragédia minha e sua não é quando, por mais que doa nas nossas vidas, e dói muito, quando nós nos despedimos das pessoas que nós amamos, e de vez em quando, algumas das pessoas que nós amamos, elas vão partir. Vão partir de diversas maneiras. Há tanta coisa que pode acontecer com a gente. A maior tragédia é nós perdermos a presença de Deus. Essa é a maior tragédia. Mas para isso acontecer em mim, e eu desejar esta presença, nós precisamos ouvir o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ouvir o que nós estamos ouvindo, olhando para a história desse povo, e olhando para aquilo que Moisés, ele pediu para o Senhor. Sabe quando tudo não é o bastante? Guarde essa expressão. Quando é que tudo não é o bastante? Quando falta a presença de Deus. Você pode ter tudo. Você pode ter toda a sua família, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Você pode ter uma casa para morar, onde, permitindo o Senhor, nem aluguel você paga. E não tem nada de mais pagar aluguel também. Você pode ter bom trabalho, bom salário, mas se você não tiver a presença, tudo não é o bastante. Tudo não é o bastante. Mas isso é uma coisa que precisa acontecer em mim e precisa acontecer em você. Então hoje pela manhã, o Senhor está nos chamando para vir à presença dEle. Para dizer, a tua presença, só ela pode me enriquecer com tudo que eu preciso. A tua presença, eu desejo, se torne a coisa mais importante na minha vida. Então responda isso. O que é mais importante para você? Mas seja muito franco. E coloque isso diante de Deus e fala assim, olha, mais importante para mim do que a tua presença, confesse. Confesse. Mais importante do que a tua presença é isso daqui, ó. Isso aqui é mais importante que a tua presença. Mas hoje eu ouvi a tua palavra. E hoje eu quero declarar, eu quero a tua presença. Isso precisa mudar na minha vida. Isso precisa mudar em mim. Eu quero convidar você. Quem sabe se você quer ter um momento a sós com Deus, que você chegue aqui.
você se coloque aqui neste altar. Se você quer se ajoelhar aí onde você está, os nossos meninos e as nossas meninas vão cantar aqui a nossa fé, vão propor um caminho de uma declaração através da canção. Você pode também, se quiser, colocar-se de pé para ficar mais à vontade para cantar, mas tenha uma reação agora, tenha um movimento de fé, um movimento de resposta. Não fique sem fazer nada, faça algo a respeito agora. E nós já oramos já, eu e você, depois de cantarmos juntos esta canção. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos seus pés me rendo. Pois a tua glória quero Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo.
Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. E o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei na abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas, meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Esse foi o pedido que Moisés, na ousadia da sua amizade com o Senhor, seguiu fazendo. Depois de alcançar do Senhor o favor do Senhor, em favor do seu povo a que ele representava. E o Senhor não deixou de responder a Moisés. E o Senhor manifestou para ele, não um vislumbre da sua face, mas a intensidade do seu caráter. Eu vou passar com a minha bondade, e eu vou impactar você com a minha presença. Mas Jesus, quando ele vem para ser a manifestação dessa glória. Ele vem para ser a face de Deus no meio de nós. E a vida de Jesus está misturada com a sua vida no poder do Espírito Santo. Então hoje pela manhã, eu e você, todos nós, que queremos a glória do Senhor presente na nossa vida, que nós queremos a presença do Senhor, que nós possamos buscá-la, que nós possamos desejá-la e que nós possamos dar espaço para que ela se manifeste na nossa vida, com tudo que o Senhor quer ser manifesto nas nossas vidas. Nós te agradecemos hoje pela manhã, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, neste tempo tão especial de celebração, com tudo que deste tempo nós pudemos responder juntos como igreja, e pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Quero agora enviá-los de volta para suas casas, enviá-los para a semana que nos aguarda, enviá-los para o trabalho, enviá-los para a vida das pessoas com quem você convive, enviá-los como missionários do Senhor, para que vocês sejam uma bênção nas muitas vidas com as quais no seu dia a dia você se relaciona, que você seja um enviado de Deus, um missionário do Senhor, um agente da graça de Deus, e que a presença de Deus seja manifesta na sua vida, que quando você fechar a sua porta, que quando você invocar o seu nome, que você tenha uma experiência com o Senhor, que vai se manifestar na forma do caráter de Deus na sua vida, que vai glorificar o nome do Senhor e que vai fazer diferença na sua história. Essa é a presença que muda as nossas vidas, é dela que nós dependemos, é ela que nós desejamos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém, amém e amém. Você pode celebrar o amor de Deus aplaudindo o nome do Senhor. É a nossa expressão de reconhecimento e de gratidão. Deus te abençoe. Dê um abraço em quem chegou. Eu te dou um abraço na saída. Vem fazer, aleluia. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Avivamento, aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que a homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra, clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez, queremos ver Yeshua, Yeshua.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito. O que tem lá? Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Que seja hoje, seja hoje, seja hoje, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o